Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos reunidos aqui para a aula 5 de Educação Cristã. Nós vamos dar continuidade e hoje em especial eu quero falar sobre o pensamento de Einstein sobre a educação. Albert Einstein era judeu e foi considerado o homem mais sábio do mundo. Entre várias descobertas, inovações, ele repercutiu foi a lei da relatividade. E esse grande gênio da física, ele dá o seu parecer sobre a educação. Sobre a escola, o cientista filósofo, ele vai se expressar assim: a escola sempre foi o meio mais importante para transferir a riqueza da tradição de uma geração para outra, e isso se passa hoje num grau mais elevado do que nas épocas anteriores, pois através do desenvolvimento moderno da vida econômica, a família, como portadora da tradição, perdeu o seu poder. A continuidade e a santidade da sociedade humana, portanto, então depende hoje muito da escola do que antigamente. Como eu disse nas aulas anteriores, a responsabilidade de educar não é do professor, é dos pais, dentro do seu lar, desde pequeno. E partindo desse pensamento, desse grande gênio, nós devemos se preocupar com essa situação, não deixando os nossos filhos dependerem unicamente da educação dos professores, mas nós se colocarmos à disposição para instruir os nossos filhos na presença de Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que possui se você não teve uma instrução legal dos seus pais. Nós precisamos buscar na Bíblia a instrução, a melhor instrução para educar os nossos filhos. Para Einstein, o ponto de partida então aqui para a educação é a motivação. No caso da educação cristã, os pais são 100% responsáveis por causar esse valor na criança. As crianças que obrigam, ali os pais que obrigam as crianças a irem à escola bíblica dominical, quando ele mesmo não vão. É a partir daí que eu quero dizer para vocês, primeiro nós precisamos ser o exemplo, para aí sim nós, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, impactar a vida das nossas crianças. Você já viu pessoas exigindo de outras pessoas algum assunto, algum tema específico, e essa mesma pessoa que está exigindo, ela não dá o seu parecer, ela não demonstra viver aquilo que ela está falando. Então, primeiramente, para você ter uma boa instrução para os seus filhos, você precisa ser uma pessoa que tem disciplina com a palavra do Senhor, que é obediente, que está debaixo da orientação do Espírito Santo, e assim, consequentemente, os seus filhos, a sua família vai ser salva pelo poder de Deus. Lembra de Josué, capítulo 2? Havia uma prostituta chamada Raabe, e ela recebeu os espias ali, ela colocou um fio de escarlata na sua janela, e quando foi destruída a cidade de Jericó, a casa de Raabe, que estava com aquele fio que estava simbolizando ali o sangue de Cristo, não foi destruída. Por quê? Porque ela acolheu os espias, ela decidiu ter uma posição assim diante da sua família, e a Bíblia vai dizer nos capítulos seguintes que a família de Raabe foi salva, toda a sua família. Então, entenda que você tem uma responsabilidade muito grande sobre a sua família. A partir do momento que eu decido se colocar na posição que Deus quer, eu posso salvar a minha família de todo o mal. Sabe, segundo Einstein, a motivação é que ativa o educando. Sem esse elemento assim, não há interesse da parte de outros homens aprender algo especial. Então, a educação, por sua vez, ela tem a finalidade de despertar no homem o seu potencial. Sabe, nós queremos, nessa aula,
falar sobre a instrução e a educação. A instrução, ela é feita desde pequeno. E a educação é contínua. Ela vai desde pequeno até o momento onde nós perecer e morrer. Sabe, o apóstolo Paulo, ele demonstrou isso quando estava pronto para ser morto, ele sabia que seria morto, e ele pede então para as pessoas ali trazerem para ele os livros da lei, os livros que ele gostava de buscar conhecimento. Ele mostra para mim e para você que nunca é tarde para a gente aprender, e não chega um momento onde você tem todo o conhecimento. Nós sempre estamos aprendendo dia após dia. Paulo, no último dia da sua morte, ele buscou conhecimento. E você precisa ter essa vontade de buscar ao Senhor, essa vontade de ter esse desejo por conhecer a profundeza que está escondida na lei do Senhor. E muitos jovens que são filhos de cristão, eles vivem uma vida largada, longe da presença de Deus, fazendo aquilo que eles acham que deve fazer, sem a orientação, sem a educação dos seus pais. Então, meus amados, nós precisamos fazer isso. Ser pessoas que andam com Deus e andam com os homens. É exatamente isso. Às vezes a gente busca uma espiritualidade e esquecemos de viver o nosso dia a dia com as pessoas. Nós esquecemos de cuidar da nossa família, nós esquecemos de olhar para o nosso próximo. A palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer mostrar que a sua religião é verdadeira? Quer mostrar que o evangelho que você está pregando é verdadeiro? Ame o seu próximo. Ame as pessoas que estão ao seu lado. É triste você ver um homem, uma mulher de Deus, que dizem ser de Deus, na verdade, pregando uma coisa e vivendo outra. A educação, antes de mais nada, não é um professor escrevendo na lousa, falando. Antes de mais nada, é a prática. É a prática. É a prática da palavra do Senhor, é a prática da palavra de Deus. Então, lembra lá da parábola do bom samaritano? Em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 33, havia ali uma situação que um homem estava caído, que um homem estava necessitado, passou o religioso, passou o sacerdote, passou o levita, e o bom samaritano passou ali e socorreu. Uma pessoa que não vivia dentro do templo. Ela mostrou com a sua atitude que tinha Deus no seu coração, que tinha uma disposição para fazer bondade. E aquelas pessoas que talvez diziam servir a Deus, não parou, não socorreu. Então a educação não é apenas de falar, mas ela é uma atitude. Antes de mais nada, ela é uma atitude. Então nós encerramos aqui mais essa aula e nós se encontramos para dar continuidade na próxima aula.